Bom dia. Contando os 30 minutos. Bom dia, Andressa. Bom dia, Jane. Bom dia quem nos ouve. Prazer estar aqui. Bom, a gente tem tratado, e não pode ser diferente, muito sobre a enchente. Sobre o que aconteceu em Porto Alegre, a pesquisa mostrou isso, as pessoas querem saber como garantir que isso não vai acontecer de novo. Se o senhor for eleito, qual a sua primeira atitude quando tomar posse na Prefeitura de Porto Alegre? Bom, quando aconteceu as enchentes, logo após que terminaram os resgates, eu me prestei a ir ler todos os estudos e também o projeto de 74 do Sistema de Proteção contra Cheias. E quando eu fiz isso, eu confesso que eu caí para trás da cadeira, Andressa e Jane, porque quando a gente pega os dados atuais versus os dados do estudo, a gente vê que existe uma discrepância muito grande entre o que foi projetado e o que foi executado. E em cerca de 50 anos, me surpreende muito que nenhuma prefeitura, nenhum técnico, enfim, tenha visto que lá no caso do Sarandi, na Nova Brasília, faltaram 2 metros de altura no dique, e na Asa Branca sequer foi feito o dique. Então, aquela comunidade foi alagada, tivemos dezenas, dezenas de milhares de famílias que perderam tudo ali, e que perderam tudo por omissão, por irresponsabilidade de diferentes gestões da prefeitura e também técnicos do DEP, que tinham como função, no mínimo, saber que faltou um dique. E até foi interessante que eu estive ali na beira do arroio, na Asa Branca, falando com uma família de venezuelanas. Elas já estão morando ali há 2 anos. E elas disseram, olha, essa última enchente não foi a pior enchente pra gente, porque essa atingiu o estado inteiro. O problema foram as outras 6 que nós sofremos em 2 anos e que ninguém deu a menor bola. Porque aqui era pra ter um dia que não tem. E elas têm toda a razão. Ou seja, assim, como é que diferentes gestões de diferentes partidos, né? Eu sou desses candidatos que estão aqui nessas entrevistas de meia hora. Eu sou a novidade, né? Eu sou o candidato do partido que nunca concorreu à prefeitura. Primeira vez que eu tô concorrendo à prefeitura de Porto Alegre. E Melo, Juliana Brizola, Marido Rosário representam partidos e mesmo candidaturas que já estiveram governando ou que governam. E todos eles têm sua parcela de responsabilidade por exemplo, não terem visto isso. Então, nós e o que pretende fazer para que não aconteça de novo? O que nós queremos fazer é, de imediato, recompor os diques onde a altura está abaixo do ideal, reconstruir e construir naqueles lugares que não tem o sistema de proteção, fechar as comportas, como é o caso da 14, para dar segurança no curto prazo, para que as pessoas possam se reestabelecer, os negócios possam voltar. A 14 é lá do Maitá. É mais ou menos o que o prefeito diz que está fazendo, né? E eu concordo, tá? A questão é a seguinte, tá fazendo agora, e agora começaram as ações ali pela Fiergs, né? E agora no Sarandi também. Mas nós precisamos rapidamente recompor essas defesas, senão a gente não consegue dar confiança e segurança para as pessoas voltarem a dormir nas suas casas sem que isso aconteça de novo. E também para os investidores do quarto distrito, comerciantes, todo mundo perdeu tudo ali, muita gente já entregou o imóvel, né? Então nós precisamos dar uma mensagem rápida, de curto prazo, de reconstrução da confiança. Isso se faz erguendo essas barreiras, ainda que elas sejam temporárias, para fechar, por isso que eu falo, no caso da comporta 14, não é agora de fazer a reengenharia da porta para ela abrir e fechar, não, é fechar, e aí tu vai tocando o projeto de como é que vai ficar a comporta posteriormente. A mesma coisa para todo o eixo de barreira da Zona Sul, né? Do Cristal ao Lami não tem proteção contra cheias, né? Nós gravamos o Me Leva agora dias atrás ali no Guarujá, na pistinha de skate, eu mesmo em Ipanema, na orla, ali a água entrou para todo o bairro. Em breve, Me Leva andando de carro com os candidatos por Porto Alegre. Pois Andressa então. Andando de carro com os candidatos. Mas já mapeou dinheiro para isso, candidato? Sim, nós temos já disponível recursos do PAC anunciados pelo governo federal, que a prefeitura tem que fazer projetos e aplicar para esses recursos, e aí tu capta com um juro bastante atrativo. Também a prefeitura já dispõe de recursos e capacidade de financiamento autorizado pela Câmara de Vereadores na ordem de 300 milhões. Então nós temos já um recurso em potencial na casa de R$1 bilhão. Tá? Então isso na nossa estimativa e pelo que a gente viu dos orçamentos feitos pela própria administração, está dentro do escopo do que a gente pode fazer de obras de curto prazo para resolver o problema e evitar que a gente tenha novas cheias. Nem falei ainda do pluvial, né? Que é outro problema. E aí, pode falar. No pluvial, nós temos que fazer uma instalação dos chamados aí, como é que se chama? Comportas antifluxo, né? Ou barreiras antifluxo. Porque basicamente, no centro da cidade e em algumas regiões também do quarto distrito, a água entrou por baixo, não entrou por cima. Não foi a falha do muro da Mauá ou da borracha de vedação da comporta que fez com que o centro inundasse.
retornasse. Foi a água entrando pelas bocas de lobo, pelas casas de bomba, vindo pelo sistema pluvial. E por quê? Porque não tinha uma barreira onde evitasse que a água viesse do Guaíba para dentro da cidade. Embora o sistema de drenagem ele foi montado para que a água saísse de dentro da cidade para o Guaíba e não retornasse. Só que, de novo, de 74 para cá, não foi feita uma revisão do sistema para ver se ele estava operacional. E a gente teve já alguns alertas importantes nos últimos anos de que era preciso pelo menos saber se a coisa ia ser evitada. Aliás, em setembro de 23, a água jorrou de bueiros, ou seja, já estava se dando o aviso. Então nós precisamos resolver isso. Além de que outras questões mais básicas é conseguir elevar os quadros de energia elétrica e fazer alimentação exclusiva para as casas de bomba, para que ela não fique eventualmente submersa e pare de funcionar, ou que numa queda de energia do bairro, como foi o caso do Menino Deus, Cidade Baixa, o bairro todo alague, porque a casa de bombas ficou sem alimentação de energia elétrica. Então, como prefeito, eu vou não apenas assumir essa responsabilidade, como a gente vai conduzir esse processo para que as casas tenham a ligação específica, os quadros de energia sejam elevados, que não é uma coisa cara de se fazer, aliás, importante ressaltar, então não é uma super obra de engenharia que demore mais tempo, e nós vamos reconstituir os diques. Seu projeto para o DEMAI, e você pensa em recriação do DEP em algum momento? Não. E o DEMAI, como o DEMAI seguiria concedido? Como está? Com mais concedido ou menos pessoas? Não, nós acreditamos com convicção da matemática, inclusive, Andressa, de que é preciso fazer a concessão do DEMAI, da água e do esgoto, tá? Por uma simples razão, não tem dinheiro para bancar a universalização do esgoto em toda a cidade pelos recursos estatais. O DEMAI, nos últimos 10 anos, investiu 67 milhões de reais com investimento de esgoto. Nós precisaríamos, nesse ritmo, de mais de 40 anos para chegar com esgoto para toda a cidade. São 45% da cidade que não tem esgoto tratado, e isso é, na minha opinião, um crime, especialmente com as comunidades mais pobres da cidade. É conceder, passar para uma empresa ou uma PPP? Qual é o modelo ideal? A concessão, ela é uma parceria público-privada. Mas tem uma participação que continua na prefeitura de, por exemplo, o que eu quero saber é inchar a máquina pública, aumentar o número de pessoas trabalhando no DEMAI por parte da prefeitura, ou passar tudo para essa PPP e se resolve ali? Porque o prefeito falou ontem sobre procurar o BNDES de novo, porque havia lá atrás, né, no governo Marquesan, essa tentativa de concessão. Sim. Por que o senhor acha que não andou? Porque o prefeito falou ontem, e aí eu quero saber o que para em pé, que não teve segurança para isso, para fazer a concessão, para fazer a PPP. Quem que disse que não teve segurança? O prefeito. Ontem disse aqui, né, o prefeito Melo. Certo. O Marquesan tinha encaminhado isso lá atrás. Sim. É possível fazer essa PPP? Eu acho que o Marquesan não teve tempo suficiente, entregou o projeto e o prefeito Melo não teve coragem. E tu terias coragem? Não, eu tô desde o princípio confirmando que eu vou fazer a concessão. E nós vamos encaminhar, aliás, esse foi inclusive o pedido que o Novo, em 2020, que não tinha candidato a prefeito, tinham 14 candidatos a vereador, nós fizemos para o então candidato Sebastião Melo, como uma condição para que o Novo pedisse voto para ele no segundo turno. E ele se comprometeu e não fez. Então, assim, acho inclusive que ele tentou transferir responsabilidade para a Câmara Municipal, dizendo, vou fazer a Câmara votar. Eu era vereador lá, eu queria votar, e muitos vereadores da sua base não quiseram votar, estavam com medo de perder voto. E aí eu digo, nós precisamos também de vereadores com coragem. Por isso que eu estou fazendo campanha para eleger os vereadores do Partido Novo, porque eles não têm medo da briga, eles querem fazer o que é certo. E aí eu preciso falar sobre essa matemática que eu comecei a falar antes. As estimativas, inclusive do BNDES, dão conta de que precisam 4 bilhões de reais para fazer o tratamento de esgoto em toda a cidade. 4 bilhões de reais, eu não sei, eu realmente não entendo por que não foi feita a concessão. 4 bilhões de reais, a Jane trata muito sobre o tema da economia. 4 bilhões de reais que chega de dinheiro novo na cidade, transforma a cidade em termos de empregos, em movimentação de comércio, materiais, né? São obras que acontecem por toda a cidade e que em menos de 10 anos, para cumprir o marco de saneamento, fariam com que a gente economizasse milhões de reais na saúde, porque a gente sabe que investimento de R$1 em saneamento repercute de 4 a 6 reais em economia na saúde. Tu faz com que muitas das crianças que hoje acabam sendo hospitalizadas por uma desidratação por conta de água contaminada de esgoto não tenham mais essa internação, e muita criança, especialmente até 6 meses, tem vários estudos publicados na medicina que mostram que crianças, bebês de até 6 meses, se eles sofrem uma desidratação grave, eles podem ter um prejuízo do desenvolvimento do seu cérebro. Pro resto da vida eles ficam sem condições de aprender como outras crianças. Isso é um crime. E Porto Alegre todos os anos tem cerca de 400 hospitalizações por conta de água contaminada do nosso esgoto. Então nós estamos hoje
ainda condenando crianças e pessoas a internações e condenando muitas dessas crianças a não aprender pro resto da vida, que nem outras crianças, por não fazermos o saneamento básico. Só para fechar a concessão... E nós temos tempo de esperar 40 anos? Eu acredito que não. Por isso que é urgente. Por isso que é prioridade nossa. Tá, para fechar a concessão do DEMAI, que seria um projeto seu, pro contribuinte aumentaria, já tem esse cálculo também, que fala em matemática aí, né? Aumentaria a taxa, diminuiria, como ficaria? Nós não queremos fazer nenhum edital que tenha previsão de aumento de taxa. Nós queremos manter a tarifa como está. Tá? Amarraria isso no contrato. Amarraria isso no contrato, exatamente. O benefício da concessão é isso. Tu consegue modelar no edital como é que você quer que sejam as tarifas, qual é o calendário de investimentos, quais as contrapartidas que eventualmente vão ser executadas. Eu gosto da ideia de pegar o valor da outorga, né? Quando faz o leilão para concessão, que é aquele valor da outorga, que é estimado em torno de R$1 bilhão, tá? Do valor do DEMAI. Que ele possa ser revertido em drenagem. Acho, inclusive, que se for necessário complementar o valor de investimento da prefeitura no sistema de proteção contra cheias, parte do recurso pode ir para isso também. E que é um dinheiro que entra no caixa da prefeitura para poder fazer esse tipo de obras. Inclusive, pode se otimizar até as obras, pode pedir para que o parceiro privado que assuma a concessão execute parte delas, para dar mais agilidade. Esse é um ponto importante, né? Aproveitando que a Andressa trouxe o tema de concessão. O seu partido né, na essência, favorável a concessões, privatizações. A gente teve privatizações, concessões que trouxeram problemas depois para os consumidores, porque as empresas que assumiram as operações não foram bem fiscalizadas e a punição, a cobrança não era adequada. Quem fiscalizaria? Quem cuidaria e qual seria a punição se tivesse esse problema? Como, por exemplo, não cumprir o que está determinado de não aumento de tarifa ou de não prestar um serviço adequado, não prestar, né, a gente tem aí a CE Equatorial, né, como um exemplo. Esse é um exemplo também que nós tivemos aí, que demorou para azeitar e ainda tem problemas. A CE Equatorial é um claro exemplo de uma empresa que está prestando um serviço ruim e que, se não qualificar, vai ser demitida do contrato. A gente antes não conseguia demitir a CE estatal. A CE estatal não pagava nem ICMS, ela dava calote no Estado. Mas também não é assim para demitir, né? Não, precisa de um... Tu tem um processo para romper um contrato, né? Isso. Agora, nada... Que é bem difícil de acontecer. E as agências reguladoras, a Gergs e a ANEEL, não conseguem fazer uma fiscalização adequada. Por isso que a gente defende o reforço da agência fiscalizadora. Cada vez mais a administração pública, no Brasil e assim no mundo também, ela tem se transformado numa administradora de contratos e entidade fiscalizadora. E a gente precisa que a prefeitura também seja. Olha o tanto de contrato que a gente tem hoje de parceria em escolas conveniadas, pós-saúde, terceirizações que acontecem em várias das áreas. Tu precisa ter quadros da prefeitura que façam essa fiscalização e cobrem justamente a execução do contrato ou que rompam esses contratos em caso de má execução. Os termos contratuais são importantes nesse caso, né? E no caso dos termos contratuais da CE Equatorial, em parte do que a gente viu quando a gente revisou ali na Assembleia, eles estão cumprindo. Muitas das coisas que estão sendo feitas e que tem uma grande latência de insatisfação do usuário é por conta da má prestação de serviço e mau atendimento ao usuário, especialmente nos momentos que a gente teve, por exemplo, nos vendavais de janeiro. Nos vendavais de janeiro, nós tivemos um grande problema aqui, que foi a falta de resposta da CE Equatorial para os consumidores, que deixou todo mundo bravo, inclusive a gente lá em casa, né? Nós também sofremos com isso, ficamos quase uma semana sem luz, assim como muitos porto-alegrenses. Então, esse tempo de resposta, ou a não resposta, irrita muito mesmo. Agora, vamos lá. Eu não gosto de pegar e olhar a CE Equatorial e dizer assim, não, nós estamos piores do que a CE estatal, porque a CE estatal era a pior empresa de distribuição de energia dos últimos 3 anos do ranking da ANEEL. A CE Equatorial tá ruim? Tá ruim. Ela precisa melhorar ou então a gente tem que romper o contrato. O bom da concessão é que a gente agora tem a opção. Com a CE estatal a gente não tinha essa opção. A gente estava dependente de um monopólio estatal que dava calote no estado, inclusive de ICMS, que tinha sucateado mais de 90% da sua rede elétrica, com poste de madeira que caía, com gatos que eram feitos, remendos. Mas de qualquer forma o consumidor fica preso, porque ele não pode pegar a conta de luz ou a conta de água dele e ir para outra empresa, como correto. É na telefonia. E ele tem que reclamar, e tá certo reclamar e judicializar, inclusive, para pegar a indenização. O setor centralizado e monopolizado, seja na mão privada ou pública, precisa de uma boa fiscalização. A prefeitura faria essa fiscalização na concessão do DEMAI? Eu acredito, inclusive, que a prefeitura tem que conveniar com a Gergs ou com outra agência reguladora, porque ela não pode montar ela própria sua agência reguladora para um serviço grande e complexo como esse, tá? Eu queria só voltar à enchente. Algum plano especial para proteger aeroporto e Transurb? Recompor os diques daqueles polders que não foram suficientes para conseguir aguentar a água, e no caso do Transurb foi justamente a comporta 14 e ali a entrada de água pelo pluvial que fez com que o Transurb também ficasse prejudicado. Então são duas partes que são de reconstrução que estão dentro do plano previsto. Tem uma área de Porto Alegre que me angustia bastante, que é a região da Arena.
por toda a falta de obras viárias que foram prometidas lá atrás, e também por a cada chuva aquelas pessoas sofrerem de novo. Eu sei que é difícil, todo mundo sabe que é muito complexo tirar pessoas da área onde elas vivem, assim como na região das ilhas, por exemplo, porque elas têm o ganha-pão ali, enfim. Tem plano para isso. Talvez a enchente tenha sido uma oportunidade de se pensar um plano para tirar essas pessoas para um pouco mais longe, para construir um prédio, não sei. O senhor tem planos para isso? Tu tocaste nesse assunto de maneira muito correta, Andressa. É um assunto complexo e difícil, porque se a gente sair prometendo que vai realocar todas aquelas milhares de famílias, não tem nem dinheiro para fazer isso na prefeitura. Eu acredito que temos que fazer por partes isso, né? Primeiro, ali na Vila Farrapos, existe uma contrapartida do governo federal, do DENIT, que até hoje não foi cumprida. Ali, várias famílias estavam comprometidas já com a remoção para moradias em outros locais e que o DENIT até hoje não entregou. Aliás, trocou ali Dilma para Bolsonaro, Bolsonaro para Lula, até hoje não foi entregue, até hoje não foi feito. Então ali é um compromisso do governo federal que nós temos que seguir cobrando para que seja dado solução, até para poder concluir aquelas alças da nova ponte do Guaíba. Na região do Maitá, próxima à Arena, é uma questão que nós precisamos ter suporte de outras áreas, senão a prefeitura não vai ter dinheiro para fazer toda a mobilização daquelas famílias. Dinheiro até não se espera que tenha, porque tem que vir do governo federal, mas tem que ter um projeto para poder pedir o dinheiro. Isso, e também teve um prejuízo muito grande ali das contrapartidas também da própria OAS, que nunca vieram, né, que depois entraram em judicialização e que ainda estão com vários processos rodando. Então tem coisas, inclusive, que se a prefeitura entra com investimento, eventualmente vai responder no Ministério Público, o Tribunal de Contas por isso, o que torna ainda mais delicado o problema, né? Mas eu acho que algumas coisas ali competem à prefeitura e nós podemos fazer. Eu acho que especialmente com relação à melhoria de infraestrutura de bairro, resolver o problema de saneamento e drenagem, são questões que estão dentro da esfera da prefeitura e que podem sim ser encaminhadas, né? A drenagem mesmo que nós falávamos, é um dos problemas que nós temos aí um estoque que se diz, né, de investimentos em drenagem para resolver alagamentos na cidade que são estimados cerca de 6 bilhões de reais. Mesmo na concessão do demais, a gente vai conseguir 1 bi ali, ainda vai faltar 5. Então vai precisar de financiamentos, seja pelo PAC, seja por financiamentos dos bancos públicos, banco estadual, que seja, mas para conseguir avançar no investimento de drenagem, micro e macro drenagem na região toda, para que não haja mais alagamentos. Agora, tem coisas que é possível ser feita assim. Emergencialmente, neste momento, o que me preocupa muito é que os hidrojateamentos, limpezas de boca de lobo e da rede pluvial seja realizado e concluído para que qualquer chuvinha não encha de novo os nossos bairros. Bom, já falou sobre o 4º Distrito, que quer protegê-lo mais, né, cuidando do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, mas o 4º Distrito vem sendo uma aposta, principalmente dessa administração agora, para atrair investimentos de tecnologia, uma revitalização, fazer Porto Alegre olhar novamente, né, para o Guaíba, mas a sua proposta é continuar essa aposta no 4º Distrito, mesmo com esse risco, né, que se tem em relação às cheias, mesmo com o estrago que aconteceu em boa parte dele, continuar apostando ali, continuar dando incentivo ali para negócios ou pegar esses incentivos e também colocar para outras partes da cidade? Bom, eu acho que tem uma série de incentivos que estão postos ali que a gente pretende seguir, né? Sejam as reduções de ISS ou de IPTU para instalações de novos empreendimentos, porque é uma área muito bem localizada da cidade, mal aproveitada e que já teve muito investimento público colocado ali. Eu falo tanto investimento de vias, asfaltamento, toda a parte subterrânea, toda a parte de telecomunicações, abrangência de serviços de saúde, policiamento, etc, etc. Porque é uma área central e que é subaproveitada. Eu acredito que ela por si só já tem um elemento de atratividade pela sua boa localização, mas que ela acaba tendo prejuízo de não ter a infraestrutura adequada no caso da drenagem e agora por conta das cheias, a desconfiança de não acontecer de novo. Nós pretendemos fazer com que ela volte a ser atrativa, eliminando a desconfiança de não voltar a alagar, resolvendo o problema de drenagem e qualificando justamente nesses programas de redução de impostos, mantendo esses programas e qualificando então os investimentos que chegam ali. Agora, eu acho sim que a gente pode trabalhar esses mesmos programas, né, ou semelhantes de redução tributária, incentivos para outras regiões da cidade também. Por exemplo, região central, né? A região central. Essa seria a minha próxima pergunta, candidato. O centro de Porto Alegre está minguando. Tá? Já tinha problemas, na pandemia piorou, agora com a cheia, então a situação está bem complicada. O que fazer para movimentar o centro de Porto Alegre novamente? Levar pessoas, recuperar o comércio da região? Perfeito.
Me parece muito claro que o centro ele precisa ter pessoas morando lá em maior volume. E aí a gente precisa fazer uma mudança de legislação de plano diretor, permitindo o uso misto dos imóveis. Hoje tem imóvel exclusivamente comercial lá, ou exclusivamente residencial, que poderia conviver comercial e residencial no mesmo empreendimento. Aliás, poderíamos inclusive flexibilizar regramento para retrofit, né, que é as reformas desses imóveis para permitir moradia e habitação ou comércio, facilitar a fachada ativa, né, para que o térreo fosse agradável, tivesse comércio, pudesse dar mais caminhabilidade para o bairro, que aumenta a sensação de segurança também para quem está nas ruas, e também permitir que nos terrenos onde há hoje, por exemplo, ou terreno baldio, ou uma casa, um empreendimento com poucas unidades habitacionais, nós pudéssemos liberar, e aí já tem legislação prevendo isso, mas nós queríamos inclusive incentivar através dessas isenções tributárias que o Código Distrito dispõe, que a gente pudesse ter um maior número de unidades habitacionais sendo criadas no Centro Histórico de Porto Alegre para que mais gente pudesse morar ali. O que seriam as isenções tributárias no centro? Que é justamente a expansão, né, de prazo de isenção de IPTU, carências de IPTU, ou reduções de ISS, né, por períodos maiores, ou alíquotas mínimas de ISS para segmentos de serviços que são prestados. Que são, fazendo analogia aqui ao que a Jane colocou, os incentivos postos no quarto distrito, expandindo eles para o centro, né? No centro histórico, a gente tem também o desafio da segurança pública, né? A segurança pública no centro é uma coisa que nós queremos que a Guarda Municipal possa estar mais presente, fazendo patrulhamento junto com a Brigada Militar, e que as câmeras de monitoramento possam estar ativas em maior número, ajudando a fazer com que a nossa central de inteligência possa estar observando o centro junto com o que a Brigada Militar já hoje faz, né, fazendo esse cruzamento de informações para que o patrulhamento possa ser mais efetivo, ou seja, tu vai Haveria mais vagas para a Guarda Municipal, por exemplo? Sim. Sim, concurso? Sim, pode concursar mais. Inclusive, a nova legislação aprovada de concurso reduziu a idade média dos agentes, né, para cerca de 25 anos a idade de entrada. Eu fui um dos vereadores que votou a favor da proposta, e a gente hoje tem guardas municipais que recebem treinamento com a Brigada Militar, inclusive, de uso de armas de fogo, tem veículo para fazer patrulhamento, ou seja, consegue ser também uma alternativa de policiamento ostensivo para aumentar a sensação de segurança e complementar o trabalho da Brigada Militar, que, aliás, não é substituído pela Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal, ela ajuda a fazer alguns patrulhamentos, especialmente em próprios municipais, como as nossas praças e parques. E nós queremos seguir fazendo essa abordagem. Então, no centro histórico, Jane, acho que é trazer pessoas para morar ali, e as pessoas vão morar ali na medida que for economicamente viável, atrativo, e a vida no centro acontecer fora da área comercial também. Esse momento é também, a gente tem ainda 7, 8 minutos. Esse momento é também para os nossos ouvintes lhe conhecerem melhor. Eu estou dando uma espiada aqui na opinião dos nossos ouvintes. E tem alguns perguntando sobre seus projetos, o senhor já falou que foi vereador, é deputado. Que projeto lhe orgulha? E o senhor é administrador de empresa, acho que é importante nesse momento também se apresentar um pouquinho mais para os nossos ótimo. ouvintes. Obrigado pela oportunidade, né? Eu realmente sou o candidato menos conhecido dos 4 que estão nos debates, né? Fui vereador da capital por 2 mandatos, estou deputado estadual, né, pelo Partido Novo, fui fundador do Partido Novo no Rio Grande do Sul e primeiro eleito pelo partido no Brasil. Sou administrador de formação. Minha pós-graduação tem especialização em finanças, ambos pela URGS, e fiz, através de uma bolsa de estudos, uma pós-graduação em liderança competitiva nos Estados Unidos, em Georgetown. E tive durante 10 anos atuação no setor privado, né? Eu trabalhei com um grupo empresarial de serviços ambientais, então quando eu entrei lá eu era estagiário, e depois de alguns anos trabalhando no grupo, fui convidado a ser sócio e diretor de marketing e comercial. Então eu cuidava de uma equipe, a gente tinha lá por volta de 70 funcionários, filial em Farroupilha, outra filial no sul do estado, para atender especialmente empresas, né? 95% dos nossos clientes eram pessoas jurídicas. Aí nós fazíamos desde controle de pragas urbanas, agrícolas, tratamento de embalagem de madeira para exportadores. Começamos a trabalhar também no segmento de energia renovável, com resíduos de madeira que iam para aterros sanitários e que nós queríamos reverter para combustível em caldeira industrial, que hoje queima lenha. Enfim, uma série de atividades aí que a gente teve essa experiência. E foi no meio dessa atividade empresarial que no licenciamento ambiental eu fiquei tão brabo que a gente estava fazendo tudo certo. E ficou 4 anos esperando o licenciamento que eu fiquei indignado e disse, olha, não é possível. A gente quer criar 30 vagas de emprego aqui, fazendo um negócio que produz, inclusive, energia verde, gera crédito de carbono, né?
tira resíduo de aterro e de lixão, e mesmo assim 4 anos de licenciamento e ainda perder o processo no meio do caminho. É um desrespeito com quem quer trabalhar de maneira séria, né? E esses 30 empregos nunca foram criados. A empresa, inclusive, depois que eu saí da sociedade, quando eu me elegi vereador, a empresa acabou mudando o foco para painéis fotovoltaicos, né? Então, assim, dali que nasceu essa indignação que me levou a ser candidato a vereador. Confesso que eu não esperava ser eleito na primeira eleição, eu nunca tinha concorrido antes, né? Não participei do Big Brother, não sou ex-jogador de futebol, né? Quem me conhece sabe que eu não é um rostinho bonito que me trouxe até aqui também, né? Mas assim, a gente tem uma experiência de vida interessante, tem um bom currículo, né? E foi fazendo campanha mesmo, panfletando cara a cara, né? Falando com as pessoas, que eu consegui ser o 5º mais votado na primeira eleição que eu disputei. E dali em diante, então, a gente buscou sempre fazer um trabalho muito sério. Acho que 2 coisas me orgulham muito nessa minha trajetória, Andressa. A primeira delas, eu acho que foi ser o vereador de Porto Alegre que mais revogou leis na história de Porto Alegre. Porque a gente tem aquela ideia de que o político que se elege, vamos ver quantos projetos de lei ele fez. Elege o vereador, elege o deputado, quantas leis ele fez? Como se quantidade fosse qualidade, né? E na verdade é o seguinte, o Brasil tem lei para tudo. Se lei resolvesse o problema, bom, a gente seria a Suíça já, porque a gente tem um emaranhado legal gigantesco. E a gente começou a revogar uma série de leis que mais atrapalhavam do que ajudavam. Isso ajudou Porto Alegre a galgar postos nos rankings de competitividade e atração de negócios, que hoje, inclusive, a gestão Marquesã e depois Melo, né, se vangloriam, inclusive, de ter conquistado. E nós ajudamos isso, né? Tem mérito também, né? Nós ajudamos isso. A Lei de Liberdade Econômica complementou esse trabalho, né? Facilitando aí, desburocratizando a abertura de empresas, especialmente para micro e pequeno, que hoje não precisam nem pagar a taxa de alvará. E o segundo ponto foi a Lei de Liberdade Econômica e o combate que nós fizemos ao aumento do IPTU, que por 2 anos nós conseguimos vencer o aumento e no 3º ano nós perdemos, né? Felizmente, né, o MDB, que naquela hora mudou de lado e acabou votando a favor do aumento do IPTU, elegeu um prefeito e aí revogou o aumento. No debate, o senhor falou sobre, no momento da saúde, o senhor falou sobre implementar a telemedicina. E citou que na pandemia se usou. Mas a telemedicina foi muito acessada pelas pessoas com mais posses, né? As pessoas mais ricas. Como fazer isso chegar nas classes com renda menor? Não exatamente, Jane. A telesaúde ela é muito utilizada, inclusive, pelos atendentes de pós-saúde para fazer... Muitos médicos que estão nos pós-saúde são médicos recém-formados que usam a telesaúde como, inclusive, uma voz da experiência de médicos especialistas para conseguir fazer um diagnóstico mais correto e fazer um encaminhamento de especialidades. Além disso, a telesaúde funciona muito bem para triagem de pacientes, tirando gente de fila e fazendo com que não precise de uma primeira consulta para descobrir onde é que eu tenho que ir. Também a telesaúde é muito utilizada para diagnósticos de exames de maneira descentralizada, para não precisar ter um especialista, né, local, físico, num ponto distante, podendo ter numa central essa qualificação da saúde. Aliás, Bom, tu me deu agora um gancho fenomenal. Sabias que ontem o governo federal cortou as verbas do telesaúde e um dos maiores telesaúde do Brasil fica aqui na URGS? E eu vou lá depois dessa entrevista, porque é um dos melhores trabalhos de telesaúde que tem, atende Brasil afora, e foi cortada a verba federal e agora vai encerrar o serviço para milhares de pessoas e médicos. Então, esse é um tema que para mim é, assim, caindo de maduro, como otimizar o recurso investido na saúde, é implementar o telesaúde, a telemedicina, como uma forma de dar mais produtividade. Isso não elimina o atendimento presencial, na verdade, ele dá mais produtividade para o atendimento presencial, fazendo com que muitas consultas ou muitas etapas, né, do diagnóstico, a triagem, a retorno de medicação, né, ou seja, requisição de medicamento ou de exames, possa ser feito pela via digital ou telefone e não precisar que a pessoa se desloque até um posto de saúde, até um hospital, espere na fila para conseguir fazer o seu atendimento. Então, nós acreditamos nisso, colocamos no nosso plano de governo, mas, de novo, a telesaúde, né, a telemedicina, ela é uma ferramenta que ela ajuda a dar mais produtividade. Ela não é uma bala de prata que resolve a saúde. Nós precisaremos investir também em outras áreas. Eu acredito muito na parceria público-privada para qualificar, por exemplo, atendimentos das unidades básicas de saúde, como tem sido feitos por vários hospitais públicos e privados e que tem tido muita satisfação dos usuários, né? Acho que, vou só encerrar com um exemplo, né, que eu tenho ouvido muito da comunidade lá no Santa Rosa de Lima, elogios à unidade Ramos, que é a Santa Casa que assumiu lá, né, e que está fazendo um trabalho excelente. E para não falar de outras aí, tem Divina Providência, tem clínicas, tem, enfim, várias outras que estão assumindo operações. Boa parte das operações de unidades básicas hoje já são contratualizadas, não são estatais, né, não são da prefeitura e tem boa satisfação. E naquelas que a satisfação não está boa, tem que rever o contrato, tem que ver se o contrato está sendo bem executado, né, porque exatamente se tu terceirizou, tem que garantir que o serviço vem ou troca o parceiro, demite o parceiro privado e bota um que funcione.
Temos 1 minuto e 15 segundos para suas considerações finais. Bom, agradecer pelo espaço, né? Um prazer ter estado aqui com vocês, né? Giane, Andressa, todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, né? Mais uma vez, né? Minha tarefa aqui é me apresentar, né? Dizer que sou o Felipe Camozzato, tenho 36 anos e estou nessa campanha política para dizer o seguinte, que a gente pode apostar nas mesmas coisas, mas não pode esperar resultados diferentes. Nesses últimos 30 anos, nós tivemos, né, o partido e as candidaturas do Melo, Maria do Rosário, Juliana Brizola se alternando no poder e entregando esses resultados que nós já vimos, né? Aliás, a Juliana Brizola era vice do Melo em 2016, o Melo era vice do Fortunati, e o Fortunati hoje apoia a Maria do Rosário. Maria do Rosário é do seu partido que governou por 16 anos. Ou seja, nós estamos num ciclo vicioso, que entregou como resultado, ainda tem um déficit de mais de 3 mil vagas em creche, metade da cidade sem esgoto tratado, tivemos aí 50 anos de não ver que faltou DIC na Asa Branca, e tantos outros temas que nós queremos endereçar, nós queremos resolver, e para isso eu peço o teu voto no 30, para ajudar com que Porto Alegre mude de patamar, escolha um novo caminho. Eu tenho dito que a enchente pode ter levado o nosso passado, mas não pode levar o nosso futuro, e o futuro é com a renovação e gente qualificada nas decisões. É isso que o Novo acredita, e vote também nos candidatos a vereador do Partido Novo para me ajudar nessa tarefa. Aí teve que narrar no final para fechar exatos 30 minutos de entrevista. Obrigada, Felipe Camozzato, candidato ouvido hoje aqui neste espaço do Gaúcha Atualidade.